Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui na TVR Sul com o nosso programa Aprendendo Ser de toda quarta-feira, das 8 às 8h30. E hoje nós temos um convidado especial que é o Dr. Flávio. Então, boa noite, Lenise. Boa noite a todos, boa noite, Dr. Flávio, boa noite, Giane. Mais uma quarta. O nosso tema hoje é sobre terapia holística, né? Hoje o Dr. Flávio vai compartilhar um pouco dos conhecimentos dele conosco. Ele é médico e eu gostaria que tu aprofundasse um pouco mais no teu currículo para o pessoal que está nos assistindo, Dr. Flávio. Muito boa noite a todos. Eu sou há 25 anos formado médico, clínico geral, e a partir do ano 99 e 2000 fiz terapia holística no Instituto INAP, ligado ao Unesc Criciúma. Terapia holística. O INAP é o Instituto Nacional de Terapia, Naturoterapia aplicada. Que legal. Doutor Flávio, fala um pouquinho para que serve a terapia holística. Qual que é o maior objetivo dela? O que ela proporciona ao ser humano? Holos em grego significa integral. Então, a visão da saúde e da doença de um modo integral. Bio, psico, sócio, espiritual, todos os níveis. Ok. E como que se desenvolve o processo terapêutico? Tem em torno de 48 especialidades, não sei se aumentou, mas é em torno de 48 subespecialidades. Eu, no caso, eu faço naturoterapia, que é a fitoterapia, com ervas medicinais, ortobiomolecular e um pouco de terapia energética. Ah, que legal. E no teu caso, do teu segmento, quanto tempo, mais ou menos, em média, dura o processo terapêutico? Tem alguma previsão ou não? Depende da tua especialidade. Pode ser meses, semanas, depende da especialidade. O curso é em torno de 3 anos, de 1 ano e meio a 3 anos. Ah, ok, doutor. Então, assim, muitas pessoas pensam que essas terapias e esses estudos ligados mais à natureza, apesar que toda a medicina é linkada à natureza, né? Todo medicamento vem de algum processo químico que advém da natureza. Mas, enfim, as pessoas normalmente pensam que esses processos são ligados em alguma religiosidade. Tem alguma ligação com alguma religião específica, algum dogma espiritual ou não? São coisas completamente diferentes? São terapias complementares. Eu pessoalmente não gosto do termo alternativa. São complementares, eles complementam a medicina tradicional. Inclusive, se tu pegar o Oriente, tem a medicina tradicional chinesa e tem outro enfoque. E eles são ecléticos. Tem a medicina ayurvédica, por exemplo, é lá da Índia. Tem algumas coisas que se aplicam o Tai Chi Chuan, artes marciais, yoga, terapias energéticas. Então tem vários segmentos. Ai, que legal, é bem amplo, né? É bem amplo. Pelo que tu colocou. Tá, teve um participante que fez uma pergunta aqui. Olha se tu consegue nos responder. Existe alguma incompatibilidade entre a terapia holística e tratamentos médicos? Tratamentos médicos tradicionais. Tradicionais. Okay? Alopatia. A medicina tradicional, alopatia. A homeopatia seria o tratamento pelo semelhante, a alopatia pelo contrário. Depois entra na naturoterapia, entra tratamento pela água, pela terra, pelas massagens e por aí vai. Ervas medicinais. Então não tem compatibilidade. O que se orienta, e a orientação tem a questão de ética, de bioética, é que não se abandone o tratamento médico, principalmente se a pessoa é diabético, tem epilepsia, algum problema mais grave. É complementar, não é alternativo. O Dr. Flávio, surgiu um questionamento aqui. Como é que funciona essa terapia com a água, como você falou? Tem os outros elementos, através de yoga, que vem dos indígenas, e como é que é com a água? Tem várias, tem a balneoterapia, que seria a talassoterapia a mar, hidroterapia, seria água de maneira geral, rios, cachoeiras, e o tratamento também com águas magnéticas. Eu pessoalmente acho meio controverso, tem pessoal que usa ímãs, usa jarros com água, magnetização das águas. Eu já vejo mais pelo lado da espiritualidade, o uso do magnetismo animal ou magnetismo humano, biomagnetismo. O biomagnetismo, através do... Não ferromagnetismo. Ferromagnetismo é para outras, é para a área da física, para outras. Certo, entendi, bem interessante. A área lá do
Só complementando um pouco Vale. sobre a importância da água, né? Assim, sem conhecimentos médicos, que não é a minha praia, digamos assim, mas com relação à alimentação humana, há controvérsias em alguns certos tipos de alimento. Por exemplo, assim, alguns médicos especialistas em nutrição são a favores ou desfavores à lactose ou à carne, ou, né? Enfim, tem muita discussão a respeito disso. Mas com relação à água, é um item da natureza que é de comum a todos, é de concordância de todos que a água é um elemento fundamental. E eu não sei se eu entendi bem, ou se o pessoal que está nos assistindo também entendeu bem. A terapia holística, o elemento fundamental é a água, é isso? Dá para te confirmar? Lembrando os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Dá para usar os 4 elementos. Então a água seria um desses elementos. Certo. Certo. Ô, doutor Flávio, mais uma pergunta de um participante. Teria como discriminar qual tipo de terapia holística, como tu falou de vários elementos ou de várias modalidades, que a pessoa consegue identificar que seria o melhor, o mais adequado para ela? Só para terminar a questão da água, 3/4 da Terra é água, tanto que deveria ser planeta água, não planeta Terra, né? Apenas 70% do nosso corpo é água. 5 litros de sangue, a maior parte do sangue é água, 90% do sangue é água. Então ela é fundamental. A gente até fica sem energia elétrica, mas sem água, eu acho que dificilmente a pessoa... Interessante, ainda ontem nós estávamos falando sobre isso e a dúvida era se era 60% ou 90%. 60 a 70. 60 a 90 70. seria o sangue, né? O sangue. Isso. Doutor Flávio, a gente trabalha isso no coach também. No processo de coach tem uma sessão que mostra até uma pesquisa que o doutor Emoto Fantástico. fez. Você conhece essa pesquisa? Mensagens da água. As mensagens da água. É retratado no filme Quem Somos Nós. E ali mostra, então, se aqueles pensamentos, aquelas palavras formam aquelas figuras na água, imagina no nosso corpo, né, os nossos pensamentos. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Viajar, o que estamos pensando, sentindo e energizando. Que tipos de energia? Positivas, negativas? Vigiar e o quê? E orar. Isso, vigiar e orar. Orar, rezar, seria Sim. E se torna visível o que a gente, através até do nosso semblante, porque como é composto por 70% de água, como estão os nossos pensamentos, né? Nosso semblante, e é demonstrado aí. Aquela figura, não sei se tu lembra, o Eu Te Odeio, que parece um homem na imagem da água, no cristal da água. Ah, parece um homem. Eu observo. Enquanto o Obrigado, uma música sacra, a música de Beethoven, Mozart, são figuras bonitas. Há figuras, um rock pesado, um punk. Tem gente que gosta, mas o punk, essas músicas mais pesadas, a água fica totalmente desorganizada. Toda desorganizada, com um vazio. Um padrão bem feio. Bem feio. E a água, na essência, e destilada, que eu já comparo a um bebê. Comparado com a água contaminada. Toda retinha. E logo, quando vai recebendo esses estímulos, vai se desenhando. Ou aqueles negativos. O Platão estava certo. Tu vê que são hexágonos, octógonos, tudo figuras geométricas. Né? Realmente. E se tu estudar os vírus, a mesma coisa. Tu vai ver os mesmos padrões. Nossa, interessante. Mais uma dúvida, doutor Flávio. Quais os benefícios que a terapia holística pode oferecer para as pessoas? Dá para citar alguns, os principais, pelo menos? O indivíduo é visto de maneira global, na sociedade, no seu trabalho, na sua comunidade. Até a religião entra também, porque tem religiões que não aceitam doação de sangue. Então deve-se respeitar cada religião, cada crença. Então é visto de uma maneira global, não apenas fisicamente. Ok, então o que a terapia holística, a forma como ela percebe o indivíduo é no ser como um todo. Ser como um todo. Tá. E esse ser como um todo é formado por social? Bio, psico, sócio, espiritual. Entra o espiritual também? Na Organização da Saúde ainda não, mas acho que vai acabar. Ok. Diga, Halia. Um abraço para você, Anderson. Um beijo. Muito obrigada pela participação e pela contribuição no nosso programa. Délio, um abraço. Délia. Oi, Délia, desculpa. Um grande abraço para você, do nosso programa Aprendendo a Ser e da TV RSU também.
Renilda, um grande abraço, muito obrigada pela participação. Lembrando, pessoal, que além dos abraços, quiserem enviar perguntas, as que foram enviadas para nós anteriormente, nós já estamos repassando para o Dr. Flávio, mas quem quiser passar no ao vivo aí, fique à vontade, acrescenta o comentário ali no link da TV. Um abraço lá para a Sirlene, nossa patrocinadora da SEC Moda Íntima. Daqui a pouco vai ter surpresa, ela que nos mandou. Beijo aí, Sirlene. Olá, Jerônimo. Um abraço para você. Muito obrigada pela participação. Não só eu, como a Giane, o Dr. Flávio agradece aí, a TVR Sul principalmente. Beto, um grande abraço. Um abraço lá para o Duca Coelho. Ele está sendo um telespectador ativo. Na outra semana ele já mandou um abraço aí para a gente. Foi lá da Jaguaruna, ele é a K. Eles me falaram que estavam ao vivo. Olá, Walter. Grande abraço. Walter Oliveira, lá de Grão-Pará. Um abraço aí, Walter. Obrigado pela audiência. Ô, Luzia, um grande abraço. O Jerônimo também é fitoterapeuta. Ah, é? Ah, Jerônimo está convidado a participar conosco. Entre em contato aqui. Para nós será um prazer, né, Gi? Olá, Israel, um grande abraço carinhoso de nós todos. Muito obrigada pela participação. Neia, beijo para você. Muito obrigada. Doutor está trazendo audiência, doutor. Ok, um abraço para todos vocês. Johnny. Ah, o Johnny Luiz. Ô, Johnny, um grande abraço. Muito obrigada pelo privilégio. Tá? Pedro Zoraide Graciano. Um abraço. O homem da gaita é esse? É o homem da gaita? Não dá para saber. Se não for um abraço, e se for, e para o homem da gaita também um grande abraço para você. Ok. Doutor, nós falamos de muitas práticas que, mesmo nos dias de hoje, ainda são pouco divulgadas e pouco conhecidas, tá? Então, assim, comenta um pouquinho sobre a validação da prática. Existe algum conselho regulamentador, ou ainda não, está em fase de construção, ou já tem algo específico? É o que eu ia comentar mesmo. Existe, na verdade, se tu pegar até 100 anos atrás, a maioria dessas práticas já era, basta estudar a história, a questão da história. Inclusive tinha a Casa da Saúde lá no Antigo Egito, trabalhava com massagens, com passe magnético, com hipnose, então terapias bem que hoje estão sendo mesmerismo, né, o magnetismo animal. Então foi criado primeiramente os sindicatos terapeutas e posteriormente o Conselho Federal de Terapia Holística em São Paulo, no interior de São Paulo, mas ele é federal, né, então é Conselho Federal. Ou seja, tem um conselho mesmo que regulamenta a profissão. Então aqui tem, não sei se vai dar para ver. No meu caso aqui, o do 16 eu não achei, eu tenho o do 17, aliás. Então, terapeuta holístico credenciado, aí vai o nome, 29.889, o Conselho Regional de Terapia. No meu caso, fitoterapia, ortobiomolecular e naturoterapia, que seria a fitoterapia. Seria os tratamentos naturais. Conselho de autorregulamentação, então tem todo... Tem um número de conselho do Dr. Flávio, é o CRT... 29.889. 29.889. É pagado anuidade e tem um cartão já magnético. Que legal. Eu não usei a nível de banco, mas dá para usar a nível de banco também. Aham. Bem legal. Além disso, o CRM, né? O CRM é o Conselho de Medicina. E essa titulação como terapeuta holístico é só médicos que podem obter essa certificação que você acabou de apresentar? Não, estou fazendo qualquer curso, ou INAP, ou algum curso ligado aos sindicatos terapeutas. Tem COFITO, que é fitoterapia e terapia ocupacional. Então, tem outros conselhos que também trabalham
principalmente a parte de massagem, de do-in, shiatsu, essas outras terapias aceita, energéticas. No caso, a terapia holística. Isso. E como é vista a terapia holística no ramo da medicina? O presidente, ele já está há um bom tempo. Em outubro, eu nunca fui a São Paulo, mas em outubro eles têm o congresso. Então todo ano tem o congresso. E ele é bem na questão da ética, porque no meu caso, se eu for tratar essa parte, eu tenho que ter um receituário separado. Não pode ser o mesmo receituário médico. A fitoterapia até dá, porque muitos médicos os neurologistas estão usando ginkgo biloba, então tem muita coisa que já está sendo usado. Na área da psicologia, se usa equinácea, se usa hoje em dia a melatonina para insônia. Então tem coisas que os médicos estão usando. Agora, dependendo se tu for prescrever uma homeopatia, alguma outra coisa, eu teria que ter um receituário. E no caso, assim, é diferenciado, né? Como a gente comentou aqui, como que os médicos enxergam isso? E até mesmo quando você cita a questão de seres bio, psico, sócio, espiritualizados, como que... Existe quem não aceita, realmente, assim como há entre optometrista e oftalmologista, entre aqueles que trabalham com iridologia e oftalmologista, a maioria dos oftalmologistas não aceita. Eu achei muito interessante, realmente funciona, mas não trabalho nem com auriculoterapia para evitar esse tipo de... E por que você opta em focar tanto na parte espiritualista, com tanto ênfase? Desde os 14 anos eu me interesso pela parapsicologia, pelo espiritismo, pela espiritualidade de maneira geral, budismo, estudo de tudo, não fico preso aí. Me considero universalista. Eu frequento o espiritismo, mas não abro mão de outro. Agora uma pergunta minha. Por que tu decidiu utilizar a terapia holística aliada à medicina? O que tu buscou em todo esse universo de possibilidades para atuar também como médico? Qual que é a contribuição que isso trouxe para ti? Ou que tu enxergou no passado? Os pacientes com mais de 50 anos gostam muito quando a gente fala em ervas. E hoje tu pode usar cápsulas. Pode usar cápsula de alcachofra, cápsula. Tu não precisa... Até papaína tem cápsula. Betaína, tem substância, já tem cápsula. Então, para aqueles que não gostam de chá, a gente prescreve cápsula. Eu gosto de chá, então até orienta o chá. Ok. As pode pomadas de babosa. Diga, Rália. Olá, Isolete, um abraço. Muito obrigada pela participação. Maria Aparecida? Maria Aparecida Sartur, obrigada. E é uma pequenininha, um abraço. Ela é filha de uma paciente. Olha. Obrigada, Valquíria. Muito obrigada e um abraço. Ai, que legal. TV RSU. TV RSU nos prestigiando no Morro da Fumaça. Um grande abraço. No Morro da Fumaça daqui. Está nos prestigiando aqui, mas é da Garopaba, né? Um grande abraço, Alex. E para o pessoal da TV RSU da Garopaba. Ah, é? Ah, que legal. Obrigada. Um abraço para ti também. Bom trabalho aí para vocês. Eu, como gaúcho, adoro Garopaba. Ainda vou morar lá. Ok. Doutor Flávio, agora vamos falar um pouquinho do teu exercício da profissão. Me fala há quanto tempo tu atua, há quantos anos, quais são os seus locais de atendimento? Medicina, 25 anos, 89, por aí, né? 25, 26. E a terapia holística, 2000 para cá, 17 anos. Aqui no bairro Naspolini e no sábado no Hospital de Uruçanga, plantão daí. Em Uruçanga e qual outra cidade? Aqui no Morro da Fumaça. Aqui no Morro da Fumaça. Mas já trabalhei de Garopaba até Porto Alegre. Aliás, até Arroio do Meio, perto de Lajeado. Já fui bem longe. Tu já fez a acupuntura? Não.
Eu assisti as aulas de auriculoterapia, achei bem interessante, mas como paciente nunca me submeti. Aliás, não se usa o termo paciente, se usa o termo consulente. Consulente? Tá, Que nem todo mundo é paciente, nem quem paga é cliente e quem não paga é consulente. Tá, No SUS fala em usuário, mas usuário tem usuário de droga, né? Então é um termo. Eu acho errado. Qual que é a característica, o que difere o paciente, tá? Tu falou que nem sempre é paciente. O consulente, o que significa consulente? Que muitas pessoas não conhecem essa palavra. É aquele que vai ser consultado, né? Ah, tá. Que é a pessoa que vai para consulta. Vai para consulta. É um termo bem novo, né? Bem contemporâneo. Novo. A maioria nem conhece. Eu já ouvi isso de uma parapsicóloga, que ela falou que não somos mais pacientes, somos consulentes, porque hoje o que a gente nota até as crianças, né, o tanto que nos questionam, né, então eles questionam mesmo, né, então o consulente, que não somos mais pacientes, tão pacientes, já estamos questionando bastante, né. O Dr. Flávio, o nosso programa é o Aprendendo Ser, e eu achei interessante esses banners que você nos trouxe aqui, a constituição do ser. Qual o motivo desses banners? Queres que fale agora? Isso, levanta e explica. Halia, se tu puder focar ali no banner que ele vai falar. E tu falou na psicotrônica, na parapsicologia, eu pessoalmente adoro. Eu tenho acessado o material em inglês da Associação de Parapsicologia, PA, né? Parapsychology Association. E talvez há um congresso nos Estados Unidos, vamos ver. É um tema bem interessante. Tem um pessoal bem bom. E a maioria, muitos nem espiritualistas são engenheiros, são químicos. Tem lá em Stanford, lá na Califórnia, tem pessoal que é engenheiro e trabalha com laboratório de anomalias. Isso tudo é porque... Por que está acontecendo tudo isso nessa questão holística, tipo ocultismo, né? Espiritualista? O que você acha? Se tu analisar o século XIX e XX, tá certo ou tem que olhar para onde? O século XIX ou XX foi muito materialista e está havendo um retorno à espiritualidade. E se tu estudar física quântica, eu tenho estudado bastante, L. Couto e outros, nós somos energia, a matéria é energia condensada. Então o espiritualismo e a física quântica está acabando com o materialismo. Se tu for analisar, o materialismo é ilusão. Os indianos estavam certos, o universo é Maya, é ilusão. O universo real é espiritual e energético, é informacional. O que tem no universo? Energia, informação e matéria. São as três coisas que tem no universo. Por isso que a gente ouve falar tanto, né, dessas situações, dessas ilusões. Tem uma energia imanente que a gente chama Deus, que está em tudo. Cada mineral, vegetal, animal, anjo, como a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. E tem as energias conscienciais particulares que somos nós, individualidades, né? Doutor Flávio, eu acho que tu pode começar a explicar baseado no banner, porque muitas pessoas não conhecem esses termos. Uhum. Daí elas vão ficar assim, com vontade de entender e perdidos. Pode começar. Então, tem aqueles, a gente respeita aqueles que dizem ateus não acreditam em Deus. Mas, como disse um pesquisador antigo, se tu não acredita em Deus, tem que criar alguma outra coisa para pôr no lugar. Porque o universo é tão perfeito e tão maravilhoso, tanto que é chamado cosmos, belo em grego, né? Então tem que ter alguma inteligência por trás. Então, começando por Deus, energia. Então, como eu falei, energia, consciência e informação. Vamos falar em consciência ao invés de falar em espírito, né, para evitar as brigas religiosas. E energia vai formar subpartículas. O Halley estuda também, tem mais de 30, né? Mesons, mésitrons, prótons, nêutrons, muons, pions, tem mais de 30 se for. Partículas e subpartículas, que tem matéria e antimatéria. E antimatéria? É. O que seria uma antimatéria? O positron é o elétropositivo. O antipróton, o antinêutron são os contrários do nêutron e do próton. O pósitron, a maioria talvez já tenha ouvido falar que existe o aparelho de emissão de pósitron, que é o PET scanner, né? É uma tomografia para emissão de pósitron. Então já está sendo usado na medicina. Em outras áreas também, né? Então as subpartículas são os átomos. O átomo é um termo até que deveria ser trocado, né? Porque na época da Grécia se achava que era indivisível, átomo, não divisível. E hoje se sabe, infelizmente com a destruição de 2 cidades no Japão, que a matéria
O átomo pode ser divisível e tem a bomba atômica, a bomba nuclear e a bomba de fusão, que é pior ainda. Quando, em vez de tu quebrar um átomo, tu junta dois. E as moléculas, os átomos são moléculas. Já se pensa em algum termo para substituir o átomo? Acho que ainda não, né? Consagrou pelo... Eu ouvi um termo átom, utilizado assim para os espiritualistas. Mas aí tem a ver com o Hélio Couto. É a energia do Akhenaton, do faraó Egito lá. Isso, lá do Egito. É o círculo solar, não o Sol em si, mas seria uma das manifestações desse ser que ele chama todo, que é Deus. Quando ele fala o todo, a gente entende como Deus. Como Deus. E as moléculas formam células formam tecidos formam órgãos formam sistemas formam organismos, sejam vegetais, minerais ou animais. Organismos formam indivíduos, coletividades, desde aqueles clãs antigos, as aldeias, cidades, megacidades, sociedades e humanidade. E aí volta de novo para Deus. Tudo no universo é cíclico. Então, Flávio, só para confirmar esse raciocínio, conforme essa explanação do senhor, o Deus estaria em tudo. Deus está em nessa tudo. Perspectiva. A representação é o círculo. Ah, legal essa perspectiva. Aí daí tu tira o 3, 14, 15, 16, que é o número π, e 1, 618, que é o número de Fibonacci, que é o número de Deus, né? A razão áurea. Tudo no universo é 1, 614. 2 dedos formam a mão, 2 mãos formam o antebraço, 2 antebraços formam um braço. Todo o organismo, toda a construção, pinturas, catedrais, é feito baseado no número de Fibonacci. E para considerar também alguns dogmas religiosos, o Deus humanizado que muitas pessoas acreditam, não deixa de ser um Deus também. Porque o Deus estaria em toda parte, em todo lugar, na natureza, em nós mesmos. Então, dentro dessa perspectiva aqui, o Deus das religiões não deixaria de ser um Deus, e para os ateus ficaria a pergunta que tu colocou no início. Colocar o que no lugar. Exato. Bem isso, eu achei bem interessante. Pessoalmente, muita gente acredita que existe o Deus criador de tudo. Se acredita que são 7 superuniversos, o nosso não é o último, é o 7º. Se o nosso tem 14 bilhões de anos, imagina os outros. E aí tu fica pensando, o Cristo ele não só é o príncipe da Terra, mas de todo o nosso sistema. E tem seres mais evoluídos que ele. Os evangélicos não vão aceitar, os católicos não vão aceitar, mas esses seres mais evoluídos que o próprio Cristo. Interessante essa colocação também, passado, presente e futuro. Eu vejo que não é só isso, não são só tempos. Tem vários aqui tem várias coisas. Tem a questão da teoria sistêmica, que entra até na terapia de família, né? Terapia sistêmica familiar. Tem a questão representada pelo 8 deitado, o universo, que é o símbolo da terapia holística, é o 8 deitado, que também é número de Deus. Como se fosse o símbolo do infinito o também, eterno né? retorno, o símbolo do infinito. Que legal. E tudo vem de Deus e volta para Deus. E a representação, a outra da mitologia, é a cobra que come o próprio cauda, que é o Ouroboros, né? Então, o que seria passado? Na verdade, pela física existe um eterno presente. Passado é lembrança, isso, se tu pegar a depressão, é quem está preso ao passado. E futuro é perspectiva, probabilidade, que seria as preocupações, a ansiedade, de coisas que ainda não aconteceram e muitas acabam não acontecendo. A Giana ali, nessa parte quando ela trabalha com terapia, trabalha bastante essa questão de coisas que não vão acontecer, porque as pessoas estão se preocupando, se ocupando antes do tempo, né? Preocupando. Então, o que é passado? Instinto, aí lembramos o id, do Freud, a sombra do Jung, é a nossa animalidade, nosso lado animal. Gostei desse. Por mais que as pessoas dizem, a gente é superior ao animal, o ser humano também é um animal. Racional, mas é animal. Não, nós vamos rumo à angelitude, mas não chegamos lá ainda. Nós somos primatas, Homo sapiens sapiens. E nem sempre é tão sapiens assim. E só para esclarecer sobre esse instinto aqui, no passado, são os nossos impulsos mais primitivos. São as necessidades mais primitivas. Isso, Freud chama de pulsão, exatamente.
mas é uma necessidade básica que nós temos. É a fome, é a sede, é o cansaço para dormir, é a sexualidade para procriar, enfim, são os nossos instintos mais primitivos, que está e realmente entra também presentes. a agressividade, entra a raiva, entra tristeza, alegria, já começa a entrar aí também. Emoções, aham. Lembrando que emoções é do umbigo para baixo, né? Existe uma separação. Enquanto o sentimento é coração. Tem essa perspectiva de divisão, né? Se tu pegar os meridianos, né? Os 7 meridianos principais, o cardíaco, o cardiochakra é dos sentimentos, a parte do amor. Por isso que o próprio Cristo fala, onde tiver teu coração, lá tu estará. Porque eles associavam com sentimento. Então, quando tu tem... Por que a pessoa infarta? Adrenalina, emoção, infarto. E contrai vaso, coronado. Então tem a ver. Mas também tu traz alegria, né? Não só a raiva. Os automatismos, se tu pegar o cérebro, eu acho que tu trabalha também um pouco nisso. O cérebro é dividido em 3. E é interessante, porque assim como a gente diz que Deus é triuno, é 3 em 1, o cérebro também é triuno. É em 3. Existe o cérebro reptiliano, que é a medula pontiforme. Ah, tá pensando em... Que é o mesmo da cobra, o mesmo do jacaré. Sim. E tem algumas doenças que a pessoa, inclusive aquela ictiose, que fica com pele de peixe, como fosse escama. Então isso, a ontogênese repete a filogênese. O nosso desenvolvimento repete todos as outras células animais. Em palavras mais comuns, só para poder fechar esse raciocínio, seria sistema nervoso periférico, central? Não, aí é outra divisão. Ah, não é a mesma perspectiva? Não, entra o periférico autônomo, simpático Sim, para simpático. exato. Também. Para que as pessoas consigam Tem um livro associar. interessante que é o Novo Inconsciente, tu deves ler. Que como é no cérebro no Novo Inconsciente. Perspectiva Lacan ou Freud? Não, é dos neurologistas. Neurologistas? Se pegar as amígdalas cerebrais, lembrando que a amígdala da garganta não existe mais, é tonsilo. Se mudou para evitar a confusão. A amígdala cerebral é onde tem o distúrbio do pânico, a raiva. Então está ligado às emoções. Sim. E o transtorno do pânico, estresse pós-traumático, esse tipo de Sim. coisa. O cérebro, aquele no meio do cérebro chamado mamífero ou mesocórtex, que é o do presente. E o do futuro é o neocórtex, que é esse bem frontal. Sim, ok. Qual é a pergunta? Tem uma pergunta. Aquele lá não funciona. Doutor Flávio, o Alex Garcia, Alexandre, um abraço lá para o Alexandre, é o nosso narrador aqui da TV RSU, nos eventos que a gente transmite ao vivo, né? Ele está perguntando, ele é da TV RSU Garopaba, só para lembrar, e está perguntando quais são os benefícios das massagens terapêuticas com músicas relaxantes e as massagens em pontos definidos. Ótima pergunta. Essa música relaxante é tão interessante que eu fiz uma palestra com vídeos no CAPS aqui, e a maioria toma remédio. E com música de reiki, música relaxante, tem músicas que tu busca no YouTube, relaxamento profundo. 8 em cada 10 dormiram, sem tomar remédio, sem nada. Aí músicas New Age, músicas World Music. Aí tu pergunta, será que realmente é necessário medicamento? Até que ponto é necessário medicamento? Se eles conseguem dormir com uma música relaxante. E as massagens também tem pontos. A massagem, quanto mais forte, é estimulante. Quanto mais periférica, é sedante. Tem essa questão de sedar. Tu quer sedar ou tu quer estimular? Tem a terapêutica também, né? Tem várias. Inclusive, eu vi uma vez uma pesquisa, foi uma pesquisa científica mesmo, né? Ela foi feita uma análise do cérebro com música e apontou-se que o nosso cérebro, ele tem preferência, entre aspas, por música clássica, porque são músicas mais complexas. Ele gosta mais desse tipo de música, então foi comparado com outros gêneros musicais, né? E o cérebro, ele demonstrou uma maior afinidade com música clássica, essas músicas mais Aquela mais com crianças, com nenês? essa foi outra. Essa foi feita com adultos mesmo, se não me engano. Isso faz um tempinho, foi em 2014, 2013 que eu li essa pesquisa, e já há um tempinho já estão pesquisando. Então o nosso cérebro tem preferência por música clássica. Você pode até dizer, eu não gosto de música clássica, acho uma porcaria. Tudo bem, você pode achar uma porcaria, mas o nosso cérebro gosta mais dela. Então não é algo que a gente tem controle, ele tem preferência, ele é melhor estimulado por música clássica ou músicas mais complexas.
Pra mim foi uma notícia muito boa, porque eu sou fã de música E clássica. de onde que ela vem? A gente sabe de onde é que ela vem, né? Se tu escutar uma Enya, se tu escutar um Richard Clayderman. Só complementando um pouco, eu sou psicóloga, sobre a importância da terapia com relação ao medicamento. Assim, ó, o medicamento, ele tem o seu papel importante, porque às vezes a pessoa naquele momento ela não tem condições de ter uma cura efetiva. Ela vive, às vezes, um momento de distúrbio, de transtorno grave, em que ela não consegue ir na raiz do problema, certo? Então, o medicamento tem ali o teu papel. Porque o que o medicamento vai fazer, né, doutor? Vai mascarar o problema. O que tem que falar é que a maioria dos antidepressivos leva 10, 15 dias para efeito máximo. Exato. E ele vai mascarar o problema. Então é necessário. O ideal é tu usar o medicamento e a psicoterapia. Exato. Tem vários estudos mostrando que a psicoterapia, principalmente cognitivo, não sei qual que tu usa, mas a cognitivo comportamental eu sou muito. Sim. É porque ela responde rápido. Isso. Mas assim, ó, eu não. E com meditação também. Sim. Atenção total. Que é uma forma de terapia. Que é o forma de terapia. A terapia, por isso que chama terapia holística, né? Então, assim, a terapia, ela é muito importante depois do uso do medicamento, porque daí ela vai na raiz do problema. Depois de um tempo, com a terapia e medicamento, tu consegue, lógico que fazendo um tratamento adequado, tu consegue reduzir na medicação até o ponto da pessoa ter curado aquele problema na sua essência. Progressividade para delírios, alucinações, medicamento é fundamental. Exatamente. Mas tu tem que associar a terapia. A terapia, claro. Em psiquiatria não se fala em cura, se fala em controle. E eu acredito que psicologia também, né? Exatamente. Doutor Flávio, a gente gostaria de convidar você para participar outras vezes do programa e falar mais sobre o presente e o futuro, mais detalhado nessas questões. A gente viu que pega muitas situações, até São sobre bem amplas, né? as nossas demandas que a gente já tem. Depressão, enfim, o que impede de atingir de prosperar, né? Então tá ligado aí. Ou tá no passado, ou no presente, ou no futuro. Então Não, se tu estiver aqui, tu tá bem. O problema é tu ficar aqui ou aqui. Ou ali. Isso. Então vamos só comentar aqui dos nossos patrocinadores, Lenise. Tem uma surpresa aqui também pra gente divulgar hoje. Deixa eu só fazer uma correção. Tá. Um minutinho. O abraço que eu enviei para Israel Medeiros, eu não tinha associado o sobrenome, é de um dos nossos patrocinadores, do Sex Shop Minha Sedução de Tubarão. Um abraço. Um grande abraço. Hoje, agora podemos divulgar a surpresa. Diga. Então, para quem está nos assistindo até agora, né, ou vai assistir depois, nós temos aqui um presente, um brinde da SEC Moda Íntima, lá da Sirlene. Lenise, pode mostrar ali na câmera? Tá aqui, Raia? Isso é um conjunto de lingerie. Um conjunto, tem até chocolate aqui. Olha, pessoal. Ó, tem um sonho de valsa. Então, este brinde... Sutiã de renda, calcinha de renda, um sutiã de renda lindo, super bem feitos pela SEC, porque eles têm qualidade, as costuras são maravilhosas, eu sou cliente, eu posso falar bem do produto da Sirlene, né? Ela capricha mesmo. E além da lingerie, ela ainda disponibilizou alguns chocolates. Agora vamos ver quem que vai ser o ganhador dessa surpresa. E para participar deste sorteio, como é que vai funcionar? Então, o vídeo ele vai estar aparecendo aí para você, depois vai estar gravado. Pode curtir o vídeo e colocar o nome de 2 participantes. Então, o homem também pode participar. Pode indicar aí sua namorada, ou a esposa, ou a mãe. Então, indique 2 nomes e nos comentários, pode deixar nos comentários e logo a gente vai estar fazendo o sorteio. Então, nós vamos estar divulgando no programa de hoje, no próximo, na semana que vem, e no terceiro a gente vai estar fazendo o sorteio aqui ao vivo. Combinado, então? Então, é um oferecimento da SEC Moda Íntima, da Sirlene Kunen, de Grão-Pará. Então, podem curtir, comentar, e depois a gente vai estar fazendo esse sorteio para vocês. E é uma surpresa para homens e mulheres, né? As mulheres já podem utilizar. Os homens podem dar de presente para mães, esposas, namoradas, companheiras, amigas, enfim. Então, é um excelente presente para todos os gêneros. Então, agradecendo também a participação aqui neste cenário, que é do Eduardo Menegali, da Menegali Eventos, e Sandra Festas. Sandra Festas, que faz aquelas delícias de tortas, Lenise, precisa conhecer.
personalizadas e artísticas, né? Sempre aprimorando. Boutique dos Convites de Tubarão, Eduardo Menegali e Sandra Eventos são aqui do Sangão. A Boutique dos Convites é de Tubarão. E a Simone, da Lemone do Sangão, também com a nossa maquiagem e cabelo. Hoje foi mais a maquiagem. O cabelo foi por minha conta mesmo. Olha, o patrocínio. E quem mais? Sheila Beach, os acessórios. Hoje eu estou usando um brinco da Sheila Beach. Então, agradecer a Michele Nante, make de Tubarão, a minha, com esse batom maravilhoso, os cílios maravilhosos que ela colocou. Me deixou até um pouco mais bonita novamente, né, Michele? Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa patrocinadora, Metalúrgica Gonçalves, nosso patrocinador, que trabalha com tanto comprometimento, qualidade. Muito obrigada, Metalúrgica, pelo apoio ao nosso programa. E o pessoal do Sex Shop Minha Sedução, que eu já falei, são tão sérios, comprometidos, ainda mais com um tema que é tão delicado que as pessoas têm dificuldade de tratar. Muito obrigada pela contribuição, que tu continues nos apoiando e nós vamos sempre ser muito gratos a vocês. A TV RSU, a gente agradece imensamente pelo espaço, pelo momento concedido ao nosso programa, né? Nosso programa Aprendendo a Ser, que acreditou no nosso profissionalismo, na nossa seriedade, na nossa vontade de fazer acontecer as coisas. Muito obrigada a vocês, Ralian, muito obrigada ao Beto, grande beijo, muito obrigada, Beto. E especialmente ao nosso convidado de hoje, que ficou por último, mas um dos mais importantes. Tanta coisa pra... Dr. Flávio Pereira, com certeza, porque tinha mais um monte de coisa para poder falar, né, doutor? Explica o pessoal que usa fluoxetina, paroxetina, o porquê do chocolate. Também libera serotonina, através da teobromina e através da PF, feniletilamina. E quem faz um sexo gostoso também. Meditação também faz isso aí. Tanto que tem médicos que preferem meditar a fazer, por incrível que pareça. É verdade. Nós não estamos tão evoluídos desse nível, mas... É verdade, doutor. E faltou um monte de conhecimento, de contribuições para trazer pra gente. Faltou esse banner aqui, mas com certeza terá outra oportunidade, tu virá para complementar um pouquinho mais do que passou, tá? Um abraço a todos. Diga. Como identificar o tipo adequado de terapia para cada caso? E aí tu falou a questão da alimentação, não cheguei a responder também. Quanto à alimentação, nós temos até um nutricionista na rede pública, ali no ESF, e ele, a gente apoia comer pouco de tudo. Eu, pessoalmente, sou contra low carb, cortar radicalmente leite, pão e açúcar. Porque tu sabes que 25% do cérebro usa glicose. Tu pode usar a frutose, vai virar glicose. Tu pode usar a lactose, vai virar glicose. Então tudo vira glicose. Mas cortar radicalmente o açúcar e ficar só com proteína e gordura, e a dieta cetogênica, que inclusive matou o apresentador aquele, isso aí é caso até de entrar em conselho de medicina, né? Porque ele acreditou no médico e acabou morrendo mais cedo. Ele tinha 2 anos de perspectiva e em 2, 3 meses estava morto. Então, dieta cetogênica, se tu estudar o diabético, o Halley tem um pai diabético, e o pessoal que bebe muito gera cetona e fica com aquele hálito cetônico. Agora, tu achar que isso aí é terapêutico é bem complicado. Não tem nenhum estudo científico. Quem tiver algum estudo, eu gostaria de ver. Eu não vi nenhum estudo que tenha alguma coisa científica por trás. Para mim é charlatanismo. Nesse ponto, eu sou questão da ética. Assim como alguns remédios de emagrecimento, tem coisas muito radicais. Hormônio de gravidez. Desde quando o hormônio de gravidez vai emagrecer? O que vai emagrecer é 800 calorias. Se eu usar só 800 calorias, eu vou emagrecer. Mas não sei se eu vou ficar em pé. O rally acho que também não. De repente tu consegue. Tu é menor, tu consegue. Ai, obrigada pelo baixinha. Agora nós tem que ser 1.200 calorias, 2.000 calorias. De me chamar de baixinha de forma carinhosa. Porque eu só falta ainda. Mas os melhores perfumes são pequenos. Mas não parece que tá de salto. Tá sentada. Doutor Flávio, você tem algum contato que você queira nos passar ou que não foi falado, que queira comentar para finalizar? Não, gostaria de comentar para responder aquela pergunta ali que foi
Eu fiz mais ou menos de A a Z. Talvez eu tenha esquecido de alguma. Arte-terapia, por exemplo. Então, o uso da arte. Alimentoterapia, a questão da dieta. Tem a ver com a dieta. Ayurveda, aquela medicina dos tipos... É mais para o pessoal da Índia, né? Embora tenha alguns tratando no Ocidente. Aromaterapia, é muito interessante. Tem provas que se tu usar determinados colchões, travesseiros com aroma, ajuda a dormir, ajuda as cores, a cromoterapia, também ajuda a acalmar. Isso, inclusive, é científico. Eu lembro que eu apresentei um trabalho de química orgânica e o que acontece? Sempre que a gente está sentindo um cheiro de algo, às vezes a gente não pensa, mas na verdade aquilo está reagindo com os nossos receptores biológicos. Então o cheiro da laranja significa que eu estou tragando laranja para o meu cérebro. E afasta até mosquito. Sim, né? por isso que eles falam que muitas vezes o cheiro de lavanda é um cheiro que acalma os nervos, e é mesmo, a lavanda ela tem um efeito calmante. Então quando tu estás respirando um cheiro de lavanda, tu estás colocando lavanda para dentro do organismo. Então aquilo, de uma forma ou de outra, vai chegar nos receptores biológicos e pode acabar chegando no cérebro. E o lang-lang na sexualidade. Então muitas dessas terapias com aroma, alecrim, com dor de efeito, cabeça, elas têm um efeito assim. O cheiro de mentol, por exemplo, é um cheiro refrescante. Por quê? Porque o mentol ele tem um radical OH, o álcool dele, ele confunde o nosso organismo. Então quando ele reage com a gente, pode ver, o cheiro de hortelã é aquele cheiro que dá aquela coisa refrescante, né? Quando ele reage com o nosso corpo, o nosso cérebro entende que ali está um pouco frio. Por quê? Por conta das ligações que ele faz ali nos nossos receptores. Só que não está frio. Nosso cérebro foi enganado pelo mentol, mas ele está frio. Pode ver, quando você ingere muita menta, fica aquela coisa na boca também. Por quê? Porque ele reagiu ali e de fato ele passou para o cérebro a informação de que ali tá refrescante. E tu sente aquele ar assim, aquela balinha que a gente bota, aquela preta, o house, aquilo ali tem menta, tem uma quantidade alta. Pode ver, aquilo chega até a arder às vezes. Por quê? Porque ele reage e ele acaba influenciando o nosso cérebro. Faça um teste aí na sua casa qualquer dia. Se vocês chuparem mais de 5 balas de hortelã, em dado momento o céu da boca parece que vai estar doendo. Por quê? Porque ele começou a reagir ali por causa do radical álcool que ele tem. Então essas terapias que lidam com aromacologia, essas coisas, elas têm sim uma raiz química, uma fundamentação científica válida. Complementar, não precisa nem cheirar. Se nós imaginarmos o cheiro do limão, por exemplo, imaginar o perfume que tem o limão agora, o aroma que ele tem. Na mesma hora, o sabor, o gosto do ácido já vem na nossa saliva. É automático. Então tem coisas que não precisa nem vir com aroma. Só o fato da gente imaginar, mas imaginar com foco, automaticamente as coisas já acontecem, como o nosso corpo responde bem aos estímulos. Famosas experiências de Pavlov. Tem a apiterapia, que é tu usar o veneno da abelha para reumatismo, e realmente funciona. Tem pessoas que dizem que quando tem muitas mordidas de abelhas, eles ficam praticamente imunes ao reumatismo. E tem até a questão do mel, o própolis, tirando o diabético, claro, que não pode usar o mel. Mas o própolis, a geleia real, embora ainda sejam produtos caros, melhora muito a imunidade. Então, aromaterapia, apiterapia, o aikido entra na questão das artes marciais, acupuntura, acupressura, auriculoterapia, tem a acupuntura elétrica também, né? Eletropuntura, aquoterapia, que seria água, e auriculoterapia, que seria, na verdade, para quem não entende a auriculoterapia ou a iridologia, é que cada parte contém um todo. Isso aí se chama teoria holográfica. Se acredita que o universo é um holograma e o nosso cérebro funciona de maneira holográfica. Tu lembra que quando tu corta a maçã, cada partezinha tem a maçã inteira. E é interessante que o gene de cada uma das 300 trilhões de células tem o nosso DNA. De uma célula nossa, tu faz um igual, né? Uma gene igual, um Fábio igual, um Raro igual. De cada célula. Então, cada parte contém um todo. Cada parte da orelha contém um todo. Os chineses que a curva dá pra fazer. Então, cada parte contém. É bem interessante. Olha o Deus aí. Deus está em tudo. Aí o B teria um campo que podemos conversar mais tarde, acho que tu vai gostar muito, bioeletroterapia. Quiligrafia, Korotkov, GDV, visualização da descarga de gases, e a biorressonância, que
cada substância, cada medicamento, cada molécula tem uma ressonância. Aí entra a bioética, que vale para tudo, né? A ética ligada às questões biológicas, à vida. O C tem a cromoterapia, cores. Isso aí também já está provado cientificamente. Hoje em dia as pessoas estão pintando casa, o quarto tem uma cor para ajudar a dormir, a sala para ajudar a pensar, o escritório. A cozinha vai ter outra cor, dependendo da... Isso já foi até incorporado ao curso de arquitetura. Isso. Essa questão da cromoterapia, de tão reconhecido que isso já foi. E o Feng Shui também, vento e luminosidade. Isso tem a ver com a ativação da glândula pineal também? Aí entra a melatonina, que já está liberada. Eu sou um que lutei bastante, tem mais de 100 estudos dizendo que a pineal não é só para sono, mas está se usando em Parkinson, Alzheimer, várias doenças. E é o que regula o nosso relógio biológico. Diminui a luz e libera a melatonina. Eu acredito que esse pessoal insone, por alguma razão, eles não produzem melatonina. Só que para tu medir na saliva ainda é caro, né? Mas a melatonina no mundo inteiro usa, né? Cinesioterapia, fisioterapia, karatê, artes marciais. No opusculolandismo, aqui seria que tem algumas coisas que são questionáveis, como tu falou. Será que isso é científico? A própria psicologia levou 70 anos para ser aceita. No início era considerada pseudociência, como ufologia, como outro. O que é cumelandismo? Quando tu aperta a mão de uma pessoa, tu sente como ela está. É interessante que muitos bons médicos e terapeutas também, psicólogos, só não apertar a mão ele já tem diagnóstico para si. A pessoa que aperta forte, que aperta fraco, ser tímido, ser assertivo, ser assertivo, ser confiante. Porque o aperto de mão transmite ali o primeiro estágio ali de Deus, que é a energia. Já passa a energia para a gente entender o todo. No cumbelandismo também tem a ver com tem a ver com magnetoterapia e com as terapias magnéticas de forma geral. E aí existe o ferromagnetismo, que é uma coisa, que é o ímã, a imantoterapia, e existe o Mesmer, ele usou os ferros e depois ele se convenceu que a radiação humana era melhor que usar os ferros. O D teria os desportos, o esporte de maneira geral, educação física, dançoterapia. Gostei. Esse é o termo que eu criei. Gostei desse termo, foi tu que criou? É. Acho que Mas tem está muita ligado à gente. musicoterapia. Né? Acho que tem muita gente que vai gostar. A música cura, não só... Eu não toco instrumento nenhum, mas gosto de escutar, gosto de dançar, gosto também. Mas a própria terapia afasta o pessoal, os jovens das drogas, né? O uso de... Além de ser uma profissão, né? O E tem eletrofotônica, ecoterapia, cavalos, né? Fisioterapia, utilização de cavalos. Essa ecoterapia está sendo muito usada por fisioterapeutas, principalmente para pessoas autistas. Está dando Crianças especiais. exatamente para PCD. Paralisia cerebral. Está trazendo excelentes resultados, porque trata da pessoa como ela tem uma centralidade. Trata do... Ela é focada no equilíbrio. E ela não trata Faz só... o mesmo efeito da natação, mobiliza todos os músculos. Exatamente. E ela não trata apenas o equilíbrio corporal. Junto dele, o equilíbrio emocional. Emocional também. Eu incluí aqui ecoterapia, seria o uso da ecologia, né? Que é uma coisa que dos anos 70 para cá vem. Sim. Eu não sei se a Jana estudou a questão das cores para as sociedades. Sociedade amarela, comunismo, nazismo, a vermelha. Não, a vermelha. A amarela, a verde seria a sociedade mais ecológica, até chegar ao violeta, que seria o mais avançado. Do vermelho ao violeta, que nem as cores do arco-íris, a espiritualidade. Crianças índigo, aí é outro papo. A ergonômica, e aí entra a questão de quem constrói casa, mesas, cadeiras, cadeiras escolares, como a ergonomia, né? Que mais... O F, fisioterapia, fitoterapia, que seria no meu caso ali. É o teu foco? Fotônica. Tá. O G é outro negócio controverso, gnoseterapia ou gnosiologia. Tem pessoal que acha que gnose é coisa do diabo, entra a questão religiosa.
Mas o gnose o que é? O conhecimento, né? O conhecimento esotérico, profundo. O H... Na medicina tem a ebiatria, que é o médico do adolescente. Tem a herbolaria, que tem a ver com a fitoterapia. O pessoal que a gente já trabalha com as cápsulas, os herbolários já trabalham mais com os chás, eles plantam, eles sabem a hora de plantar, a hora de colher, se aprofundam mais nessa... Tem um livro que é muito interessante, que é Biofitoenergética. Ele estuda Paracelso, o cara vai um fundo. Imagética, Ikebana, aqui é o que inventei. Jorei. O Jorei é o do pessoal da Mundial, da Messiânica, né? É a imposição das mãos do pessoal da... Cada religião tem seu tipo de imposição de mãos, mas o princípio é o mesmo do Mesmer. Né? E o mesmerismo voltou. Tem um site muito bom que é mesmerismo.org. Tem francês, italiano, vem a tradução em português, mas a maioria é muito interessante. Ludoterapia, uso de jogos, né? Aí entra a teoria de jogos também. Terapia infantil de crianças é muito utilizado, porque criança só entende as coisas com base na ludoterapia. E arte dramática, entre aquelas terapias. O M, mineraloterapia. Macrobiótica é outro tema. Eu, pessoalmente, sou contra tu abolir totalmente a carne. Porque a gente estuda que o maior desenvolvimento do cérebro foi comendo carne, se tu estudar a pré-história. Aí tu vai dizer que a carne faz mal, mas o vegetal também tem agrotóxico. Como é que tu vai garantir que ele não tem agrotóxico? Aí entra a polêmica dos organismos geneticamente modificados, OGMs, aquela polêmica toda. E se a gente pensar a nível de ecossistema, que o funcionamento da natureza é em círculo, nós vamos imaginar que tudo que a natureza nos oferece é bom. E a carne vem da natureza. Recentemente eu fiz a B12 e deu boa. A vitamina D deu baixa, eu estou pegando pouco sol. Tem que tomar mais sol e o B seria o leite. Aí quem não come queijo, não toma leite, como é que vai formar vitamina D? Sim. E muitas vezes nem toma sol por depressão. Aí vai ter que tomar 10 gotas por dia ou cápsula de vitamina D. E a B12 estava bem boa, estava 400 e pouco. Então, além de a glicina, serina, treonina, só são encontrados na carne, tu não encontra em vegetal. Tu pode comer de tudo, não vai ter. O que mais? Um mineralograma, que é o exame começou um fio de cabelo, mas já tem do sangue. Então, todos os minerais. Tem o vitaminograma, para quem quer saber. A nível de SUS já tem a B12, a D e a B9, o folato. Mas tem gente que às vezes quer medir C, tem como medir, só que é mais caro daí. Naturoterapia, que seria outra especialidade que eu fiz. O O seria oligoterapia. É um pouco controverso, porque ele diz que se tu usar... Tem a ver um pouco com homeopatia. Se tu usar ouro, se tu usar algumas substâncias que tradicionalmente são tóxicas, mas em baixa dose, eles estimulariam alguns sistemas orgânicos, mas é meio discutível. E aqueles pessoal que estava usando fios de ouro, parece que foi meio abandonado, né? Eu não ouvi falar mais, pelo menos. Ouro e prata, eles podem não aparecer, mas eles, em excesso, eles são tóxicos. São metais pesados. Até o ferro em excesso pode estar ligado à demência. Oligoterapia, ortobiomolecular, que é outra área que eu gosto tanto. Teve uma questão, quando eu usava altas doses de vitamina, foi muito combatida, e o pessoal da ortobiomolecular voltou a baixar as doses. Mas se tu pegar a intoxicação por chumbo, por mercúrio, por ouro, por esses metais pesados, não tem outra forma de limpar o corpo senão quelação. Se tu tiver excesso de ferro, tu vai ter que usar deseroxamina, então tem que fazer quelação. Então ela tem o seu lugar também. A quântica está na moda agora, que muita gente acha, isso aí é modismo. Só que o Zoroastro já falava na quântica, Jesus já falava na quântica, não com esse termo. Sim. Mas eu estou no Pai, o Pai está em mim, a maneira como ele falava, a questão do grão de mostarda, tudo aquilo ali tem a ver com a física quântica. A tua fé te curou, isso aí tem a ver com a física quântica. Isso aí já tem estudos interessantes sobre isso. O R, a radiestesia radiônica, a varinha aquela de achar água.
O S, eu lembrei de Seitinoema, não é considerado, seria uma... Não, seita não, seria uma filosofia. Né? Tai Chi Chuan, o T. O TTCI, que é outro tema. Se vocês quiserem fazer, eu sou apaixonado por transcomunicação instrumental. Já falamos, teve até o último congresso lá nos Estados Unidos. Inclusive nas montanhas do Arizona eles viram faces humanas nos morros e 2 dias depois passaram lá não tinha. Então alguma coisa aconteceu lá. Sinais no céu, comunicações por extraterrestres, animais extraterrestres, comunicações de pessoas em coma. Exato. E integração entre medicina e espiritualidade. Tem mais de 3.000 estudos mostrando a integração de saúde e espiritualidade. Fechou, doutor? Muito obrigada. Um abraço. Com certeza contribuiu bastante, né, Gi? Nossa. Aí nós vimos, né, Lenise, o quanto que nós temos que aprender a ser mesmo, né? Quanta ramificação que essa oficina do ser, né? A gente tem esse projeto, Dr. Flávio, justamente a oficina do ser. E aí nós vimos o quanto que pode ser mexido, né, no ser humano. Em quantas áreas pode ser trabalhada. Então, aprendendo a ser. Então, vimos o quanto isso é necessário na nossa vida e as ramificações, por onde vai. Desde a água, né, até a espiritualidade. Viktor Frankl fala na logoterapia. Terapia pelo espírito. E o espírito curando o espírito. Então, a terapia holística, agora deu para entender mesmo, realmente num todo de A a Z, né? E assim que funciona. O Jung também, tem um pessoal que estuda. E assim como a constituição do ser, né? Deus e num todo, né? Isso é muito interessante. Muito obrigado pela participação. A gente convida para vir num próximo programa, né? Muito obrigado. Parabéns a todos. Os nossos parabéns também, meu e da Giane. Mais alguma coisa? Um abraço. Sim. Desculpas pelas mensagens não lidas, mas um grande abraço do Aprendendo a Ser, do Dr. Flávio, para todos os participantes, independente dos que nós lemos, dos que nós não lemos. Dr. Flávio, novamente, muito obrigada mesmo. A TVR Sul, novamente, muito obrigada pelo espaço e disponibilidade. Estaremos novamente aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, ao vivo, com um novo tema, com um novo participante. O Dr. Flávio, assim que tiver a nova oportunidade, voltará conosco para falar um pouquinho mais desse universo que é a terapia holística, tão complexo, que consegue explicar de uma forma tão dinâmica e tão inteligente de onde nós viemos, né? Qual que é o sentido que nós estamos aqui? O que significa a importância da saúde? O que é a saúde? Então, assim, é muito complexo e apenas num programa é impossível falar todo o teu conhecimento para as pessoas. Então, será necessário, certeza, tu voltar aqui conosco. Para responder a Giane também, acho que ficou meio no ar. Os essênios já praticavam o uso de plantas medicinais, os terapeutas, João Batista era os cátaros no sul da França, e infelizmente foram massacrados. Eu provavelmente foi, pelo menos uma lembrança que eu tive, eu morri naquela época. Então talvez venha de lá esse interesse por plantas medicinais. O criador da homeopatia tem a ver com o Paracelso, não sei se é o mesmo que voltou. Mas algumas coisas têm a ver com o nosso passado. Isso é interessante, só nessa vida já tem quanta coisa. Imagina olhar para... que o Francis Bacon diz que é o mesmo também. Então, interessante. Então continua tudo. Quando retorna... Interessante, a gente pode falar sobre isso num programa desse, Dr. Flávio. Tem muito mais coisas. Então, por hoje, muita informação mesmo. Essas perguntas que ficaram pendentes, a gente pode estar juntando para um próximo programa e trazendo o Dr. Flávio para responder. Então, boa noite, obrigado pela audiência. Estaremos aí na quarta-feira que vem. Muito obrigada.